Agora Romanos 11, de 1 a 5. Vamos ver. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Glória a Deus. Vemos então na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, veja aí o primeiro versículo, diz, olha, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês antes eram chamados incircuncisos pelos que na carne eram circuncisos, ou seja, pelos judeus. Os judeus chamavam a todos de incircuncisos, chamavam a todos como se chamasse de cachorro. Se vocês não têm a circuncisão, o sinal de aliança entre Deus e os homens, vocês não são povo de Deus. É isso que eles diziam antes, os judeus. Para eles só existiam então eles, e só eles poderiam ter alguma coisa a ver com Deus. Os outros povos não, porque não tinham o sinal da circuncisão, que na verdade era um sinal externo, era um sinal feito na carne, né? Era no prepúcio ali, né? Uma pelezinha grande, ali tinha uma ligação, era cortado, hoje que nós chamamos de operação de fimose, né? Então, eles tinham esse sinal. Agora era um sinal o quê? Externo. Não quer dizer que alguém foi lá e fez essa operação, cortou ali a pelezinha que liga a grande ao membro sexual masculino. Não quer dizer que agora essa pessoa, ele agora ama a Deus, respeita a Deus, obedece a Deus, segue a Deus, fala de Deus a todos, prega o Evangelho, prega aí a palavra de Deus a todos. Não quer dizer, não mudou as pessoas só porque ele fez um sinal externo. Agora, o que Deus realmente exige? Exige que a circuncisão seja feita internamente, ou seja, no coração. O corte não é mais no membro sexual masculino, não é exterior, agora é interior. Então é preciso que a pessoa agora se converta, que tenha uma mudança interna. Aí sim ele estará em comunhão com Deus. É o que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem e como se ele fizesse um corte profundo em nosso coração. E nós somos transformados, mudados, nascemos de novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Veja aí, o apóstolo Paulo diz, olha, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação que nós estávamos antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós não tínhamos nenhuma esperança, nenhuma promessa. Os judeus tinham. Era um povo separado, povo exclusivo de Deus. Mesmo que a circuncisão não tenha transformado interiormente, mas eles tinham promessas de Deus. Nós não. Nós estávamos separados. Nós não tínhamos promessas, não tínhamos ligação nenhuma com Deus. Estávamos totalmente separados de Deus, sem esperança nenhuma. Mas aí o que diz aí? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então o apóstolo Paulo diz, mas e agora? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ah, você estava longe, agora está perto. Você não era povo de Deus, agora é povo de Deus. Você não era circuncidado, agora é.
Agora é interiormente, que vale mais do que exteriormente. Você não pertencia ao povo de Deus, agora pertence. Isso tudo ele diz através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nosso lugar, ele morreu por todos. O seu sangue purifica a todos do pecado, desde que o aceitem como Senhor e Salvador. Mas aí poderia vir a pergunta. Agora vamos passar aí para Romanos. O apóstolo Paulo diz, então quer dizer que Deus rejeitou Israel? Quer dizer que eles, como têm a circuncisão externa, não têm a interna? Quer dizer que agora eles foram rejeitados, estão perdidos? Nós agora somos povo de Deus? E nós podemos comemorar e dizer, nós somos povo de Deus e eles não são mais nada? O apóstolo Paulo está dizendo, não. Está dizendo, olha, eu mesmo, ele está dizendo, eu sou israelita, sou descendente da tribo de Benjamim e eu estou salvo. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e sou descendente judeu. Olha lá, Pedro, João, Tiago, todos aqueles apóstolos ali eram judeus, descendentes de judeus. Eles não tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador? Não estavam salvos? Não receberam o Espírito Santo? Não receberam o batismo com o Espírito Santo também? E são judeus, descendentes de judeus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não, Deus não rejeitou os judeus. Apenas fez uma coisa. Todos podem ser salvos, desde que reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Jesus é a pedra principal da construção. Se rejeitar essa pedra, perde a salvação. Agora, todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tanto faz se ele é judeu, se ele é grego, se ele é gentil, ou seja, se ele é de qualquer outra nação, não importa. Não importa a cor da pele, não importa aí a condição social, não importa o tipo de língua que ele fala, não importa. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está salvo, faz parte da igreja, faz parte agora desse Israel de Deus. Então Paulo faz uma comparação aí com o tempo de Elias. Olha, Elias pensou assim, pronto, o povo de Israel todo se corrompeu, todo está adorando aí Baal, estão tudo perdidos. Só sobrou eu, que fiquei fiel a Deus, o resto do povo tudinho se perdeu. Então tudo condenado, vão ser agora todos amaldiçoados por Deus. E a resposta de Deus para Elias foi o quê? Ele diz, Elias, tem 7.000 ainda que sobraram e eles não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eles não entregaram-se à idolatria, permaneceram fiéis a Deus. Do mesmo jeito, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, está certo que a maioria dos judeus fizeram a circuncisão, confiaram nessa circuncisão externa e não fizeram a circuncisão interna, não se converteram realmente a Deus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas não foram todos não. Existem alguns que aceitaram, existem alguns que ainda vão aceitar. Então, é o que a Bíblia diz, que todos foram encerrados debaixo do pecado. Agora, todos podem ser salvos desde que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então passou a ser o quê? Não existe nada de merecimento na salvação. Todos são pecadores, ninguém merece a salvação. Mas a graça de Deus ofereceu então o seu Filho. Jesus Cristo veio morrer por todos na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício, ele levou sobre ele os nossos pecados. Então é pela graça de Deus que nós somos salvos. É oferecida para nós, para os judeus, para os gregos, para todos os povos. É oferecida essa graça, é oferecida a salvação, sem merecimento nenhum. Tudo pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos então agora passar pelas principais partes da nossa lição e os seus tópicos. A nossa introdução aí diz, a expressão Israel de Deus, em Gálatas 6,16, divide a opinião dos estudiosos. Aos que acreditam que Paulo refere-se à igreja, deduzindo que esta suplantou por completo Israel nos projetos de Deus,
E por outro lado aí, outros defendem que o apóstolo faz alusão de fato a Israel e que a igreja entrou no plano da salvação até que Deus cumpra seus propósitos com o povo da promessa. A Bíblia de Estudo Pentecostal explica que a expressão Israel de Deus refere-se a todo o povo de Deus debaixo do novo concerto, isto é, a todos os salvos, tanto judeus como gentios. Vejamos por que a Igreja de Cristo é o Israel de Deus e que implicações tem esse fato na doutrina da prosperidade. Então a grande questão aí é, quando Paulo fala do Israel de Deus, ele está falando da igreja somente, de gentios, ou ele está falando de judeus somente, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ou ele está falando aí de um povo que reúne tanto judeus como gentios e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, passaram então a ser denominados aí Israel de Deus. Então a questão é essa. Então alguns ficam com o primeiro grupo, outro grupo separa e diz que é só judeus, e o terceiro grupo, que é o correto, diz que é aí um povo tirado para fora do sistema maligno, do sistema mundano, é um povo agora que é a igreja, o corpo de Cristo na terra, formado por todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tanto judeus como gentios. Agora o mais importante é sabermos o seguinte: não quer dizer que ao nos tornarmos Israel de Deus, que nós vamos agora passar a praticar as coisas que os judeus praticam, a ter os mesmos costumes que os judeus têm, a guardarmos as datas que os judeus guardam, a usar os objetos que os judeus usam. Isso é que é o problema da teologia da prosperidade, um grande problema hoje, são os judaizantes, né? São aqueles que querem, porque querem, fazer com que a igreja cumpra os mesmos rituais do judaísmo, usem os mesmos objetos do judaísmo. Então, não tem nada disso. A igreja se reuniu em Jerusalém exatamente por causa dessa questão, que na época de Paulo foi uma coisa terrível. E eles decidiram que as exigências, as únicas exigências para a igreja seriam aquelas que estão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Que aí abster-se da prostituição, né? De comer carne sufocada, né? Sangue, comer sangue, e também evitar a todo custo a idolatria. Nunca reconhecer um objeto ou alguém ou alguma coisa como Deus e adorar isso, adorar a criatura ao invés do Criador. Então são as resoluções que foram adotadas e as ordens que foram dadas. Não existe nenhuma ordem ali para circuncisão, para guardar sábado, para ter aí objetos, aí, candelabros e tudo, ter aí um chifre para soprar aí e tal. Nada disso foi exigido. Os primeiros cristãos não praticavam isso. Eles não tinham esses objetos aí do judaísmo em seu culto. Eles faziam o culto diferente dos judeus. Então na nossa lição de hoje nós temos aí, parte 1, o povo de Deus na velha e nova aliança. Na parte 2, a igreja e sua natureza. E na parte 3 nós temos aí a igreja e sua missão. Então na parte 1 nós temos o povo de Deus na velha e nova aliança. Nós temos aí o tópico número 1, o Israel, nação. Número 2, o Israel no Novo Testamento. Número 3, o povo único de Deus. Vamos ver então, dentro dessa primeira parte aí, povo de Deus na velha e nova aliança, vamos ver aí, tópico 1, Israel, nação. Então o Senhor elegeu Israel para ser a sua propriedade exclusiva. Por conseguinte, a nação hebreia deveria ser santa por ser sacerdotal, profética e real. Então veja, uma nação que ela é ao mesmo tempo sacerdotal, ou seja, tinha um sistema sacerdotal que vinha de Arão, irmão de Moisés,
oferecia sacrifícios no templo. Então tinha uma representação sacerdotal. Ao mesmo tempo, essa nação tinha aí uma referência profética. Os profetas vieram e os profetas profetizaram a vinda de Jesus